Nada na vida do crente pode superar a obra de Jesus. A redenção é eterna, não tem fim. Entenderam? O sangue dele purifica a nossa consciência para vivermos livres e servirmos ao Deus vivo. De que maneira? O que você está dizendo, pastor? Você está doido? Eu estou dizendo essa noite, por isso que eu disse que isso aqui é mais um estudo do que uma pregação, é que o sangue dele purifica a minha consciência. Todos os meus pecados passados já foram perdoados. Diga, todos os meus pecados passados já foram perdoados. Pare de tentar justificar o mal que vem na tua vida pelos pecados de outrora. Porque quando nós sentimos a pressão, quando as coisas elas começam a nos pressionar, as circunstâncias da vida que são adversas, quando as coisas pioram, quando a doença vem na nossa casa, a gente volta para o regime da lei, para o sistema da lei, para justificar o fato do mal estar na nossa casa. Nós olhamos para trás e pensamos, isso é porque na verdade eu cometi tantos pecados, agora eu estou pagando pelos meus pecados. Se você está pagando pelos seus pecados, você nunca recebeu a salvação em Jesus. Porque se você recebe a salvação através de Jesus, a salvação é eterna. O sangue dele trouxe redenção eterna. Se o mal atinge a sua vida, não é porque Deus está fazendo você pagar os seus pecados, porque os seus pecados já foram pagos, já foram punidos. As doenças, as enfermidades, os vírus, as bactérias, toda a maldição caiu sobre Jesus, sobre o corpo dele, na cruz do Calvário. Todo o juízo de Deus contra toda a impiedade e pecado da sua vida já caíram sobre Jesus. Então você está livre para servir a Deus de maneira livre, para andar de cabeça erguida, para cantar louvores a Deus e poder dizer: Deus, eu te amo, Senhor. Nós nem ao menos ousamos dizer que amamos a Deus, porque sempre que pensamos em dizer para Deus que o amamos, pensamos no nosso dia. Como é que foi o nosso dia hoje? Bem, então eu não posso dizer para Deus que eu amo, porque hoje eu tive maus pensamentos. Meu Deus. A redenção é eterna. Todos os teus pecados, passado, presentes e futuros, já foram perdoados. Oh, agora nós temos uma oportunidade para pecar? Não. Como nós vamos viver no pecado, nós que estamos mortos para ele? Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Ele diz, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Alguém disse, então nós vamos pecar mais para que a graça abunde muito mais? Ele diz, por favor, pare de tolice. Pare de ser tolo. Como é que você vai viver no pecado se você já está morto para ele? Romanos 6,14, a Bíblia diz, porque o pecado não vos dominará mais. Porque você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça. Você está debaixo do poder de Deus, da redenção eterna que é sustentada pelo Cristo Jesus, o Messias. Glória a Deus. Você está entendendo essa noite? Eu sei que muitos estão com a mente confusa. Bem, mas para quem é isso, pastor? Isso é para quem confessou Jesus como seu Salvador e crê no seu sacrifício. Alguém já fez isso aqui? Glorifique e aplauda Ele então. Aleluia. Isso é salvação que Ele nos dá, que Deus nos dá através de Jesus Cristo, seu Filho amado. A igreja precisa estar mais consciente do perdão de Jesus do que dos pecados. É isso que nos paralisa. Até atribuímos ao fato de alguma coisa nos condenar dentro de nós, na nossa consciência, nós até atribuímos isso ao Espírito Santo. Mas a verdade é que quem acusa os irmãos, essa coisa de acusar os irmãos, isso é uma função
que foi dada pelos céus, mas não foi ao Espírito Santo. Essa é uma função que o diabo tem, é ele que é o acusador dos irmãos. Então quando você sente uma acusação pelos pecados de outrora, aqueles pecados mais escabrosos que a gente deseja que nunca passe pela cabeça de alguém, que nós já realizamos, já fizemos, esse tipo de coisa, quando o inimigo vem e traz isso na nossa mente, dizendo, tá vendo, você não pode ser abençoado por Deus. Como que você quer que Deus abençoe a sua família se no passado você destruiu família? Você tem que sofrer. Isso não é o Espírito Santo, isso é o diabo. Senão, de que valeu a obra de Jesus? Então a igreja tem caminhado com um fardo pesado sobre si. A igreja tem caminhado atada, presa, se sentindo sufocada. Para a maioria é difícil servir a Deus porque tem que pagar um preço. Ei, o preço já foi pago, não existe preço para você pagar, porque o preço foi pago pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você. Viva livre! Viva livre em Jesus! Mas Deus é tão maravilhoso, Ele sabia que a gente ia ter dificuldade para entender essas coisas. Então Ele traz numa linguagem que a gente entende. Quem aqui entende de herança? Quem aqui entende de herança? Tá, tudo bem. Quem aqui entende de testamento? Alguém vai morrer, faz o testamento. Alguém entende aqui? Amém. Vai todo mundo entender hoje. Porque aí Deus, para nos ajudar nessa mente finita que a gente tem, Ele nos ministra dessa maneira, continuando aquela leitura especial que eu falei que nós iríamos passar nela hoje. Capítulo de número 9 ainda. Verso 15. Depois que Ele purifica a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo, diz, por isso mesmo, Ele é o mediador, Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, ou seja, na aliança da lei, todos nós fomos condenados, porque nenhum de nós pôde cumprir a lei, nem os melhores dos servos de Deus puderam cumprir a lei, todos foram condenados pela lei. Agora, continuando a leitura, que a parte que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele se torna um mediador, diga mediador, de uma nova, diga nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Para quê? Porque nós ficamos endividados com Deus. A lei é boa e é perfeita, e é santa, e é justa. Porque ela é de Deus. Mas ela é contra nós, porque somos pecadores. Nunca um homem pôde cumprir a lei. Por isso todos foram condenados por causa da lei. Então a primeira aliança, a aliança da lei, todos fomos condenados por causa dos pecados. Então Ele vem com esse corpo santo e Ele nos faz promessas e Ele se torna o mediador de uma nova aliança. Ele vai derramar o seu sangue para sancionar, para homologar, para legitimar a nova aliança. Porque toda aliança é sancionada com sangue. Mesmo a antiga. Aí ele vai nos mostrar algo maravilhoso no verso de número 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Se alguém fizer um testamento, para que seja validado, para que seja confirmado, para que esse testamento tenha poder de lei, para que esse testamento tenha força, e que se faça ser cumprido, é preciso que o testador morra. Vocês estão entendendo? Aí Jesus é o mediador da nova aliança.
Na velha aliança estava escrito assim: eu castigarei o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Na lei ele diz: eu não vou esquecer dos teus pecados, você vai pagar por eles, depois os teus filhos vão sofrer por eles, depois os teus netos e depois os teus bisnetos vão continuar sofrendo por causa dos teus pecados. Era o que a lei dizia. Agora, ele traz uma nova aliança. E na nova aliança, chamada graça, ele diz assim: perdoarei todos os teus pecados e das tuas iniquidades. Não me lembrarei, nunca, nunca, jamais, não me lembrarei mais dos teus pecados. Glória a Deus. Essa é a promessa. Ele nos daria o Espírito Santo e disse que Ele poria dentro de nós o Espírito do vivo Deus, e nós iríamos viver a vida de Deus alegres e jubilosos. Por causa da presença do seu Espírito, Ele diz: vocês vão cumprir as minhas leis livremente. Essa é a promessa da nova aliança. Agora, outro microfone para mim. Se alguém faz um testamento para que seja válido, para que tenha poder de lei, o testador tem que morrer. É por isso que ele foi para a cruz, para derramar o seu precioso sangue, para sancionar essa nova aliança. Aliança no seu? Aliança no seu? Então aplauda Ele. Aleluia. Escute. Verso de número 16, eu vou ler agora os versos seguintes, porque é um contexto aqui. Por onde, verso 15, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa eterna. Diga glória a Deus, diga eu recebo. Aleluia. Recebam a promessa da eterna herança, diga herança. Aqueles que têm sido chamados, diga eu fui chamado. Aleluia, então você tem direito à herança. Sabe uma coisa legal sobre a herança? É que a herança não depende da performance do filho. Aleluia. Verso de número 16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Veja o que eles fizeram para sancionar, para homologar e tornar um testamento. A lei antiga, os 10 mandamentos. 19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros, dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, jogou, não só no próprio livro da lei, como também sobre todo o povo, dizendo, olha o que Moisés diz na hora de sancionar os 10 mandamentos. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Mas essa aliança é a aliança passada. Nós agora temos uma nova aliança. Em Mateus capítulo 6 e o verso de número 26, a Bíblia diz que depois de haverem ceado, tomou Jesus o pão,
e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Não é mais sangue de bode, não é mais sangue de novilho, no meu sangue, para remissão, para remover, para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Aleluia! Você pode crer nisso? Você pode fazer alguma coisa? Nós temos uma nova aliança em Jesus. Glória a Deus. Verso de número 21. Igualmente também aspergiu o sangue no tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Ele aspergiu o sangue dos bodes e dos novilhos sobre o tabernáculo. Mas nós já vimos aqui que o tabernáculo de Jesus é o tabernáculo perfeito, não feito por mãos de homens. Glória a Deus. Esse aqui teve que receber a aspersão de sangue de bodes e de novilhos. Por quê? Porque existe uma lei que Deus estabeleceu dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Diga: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Glória a Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso era necessário que Ele derramasse o seu sangue por nós. E porque Ele morreu, o testamento é válido. E o testamento tem a força da lei e se fará cumprir na nossa vida. Eu disse agora há pouco que o legal sobre a herança é que não depende da performance. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida na cruz para que aqueles que foram chamados recebam o perdão dos pecados e também a eterna herança. Eterna herança. Se eu tenho 2 filhos e vai que eu fico milionário e vai que chega a hora de partir dessa vida. Aí eu faço um testamento. Aí, morreu o pastor. Não é para chorar agora. Aí o testamento vai fazer se cumprir tudo como eu deixei. Aí eu vou deixar mansões para um, vou deixar fazendas e gados para outro. Amém? Alguém diz amém aí? Aí alguém pode dizer assim: bem, mas esse filho aqui não merece, porque nunca fez o que agradou o coração desse pobre falecido pastor. Bem, o problema é do pastor, porque o testamento é válido. Então a herança não depende da performance do filho, depende do que o testador deixou escrito. A redenção eterna na sua vida não depende do seu comportamento, não depende da sua performance, não depende se você sempre acerta, não depende se você é obediente 100%, pelo menos não 90%. Não depende, depende só se você crê. Alguém aqui crê no sacrifício de Jesus como Salvador da sua vida? Então aplauda bem forte a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Ah, pastor, eu gostei, foi legal essa. Quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito ou estou salvo de todo jeito? Não. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque é impossível que alguém tenha tido uma experiência gloriosa de salvação. É impossível que alguém tenha sido salvo em Jesus Cristo e viva uma vida de pecado. Ai meu Deus, agora eu então não estou salvo, porque uma hora ou outra eu peco. Eu não estou dizendo isso. A Bíblia diz no capítulo 10 de Hebreus, que aquele que trama pecar, sabe, aquele que
que maquina o pecado, ele planeja o dia, a hora, ele planeja como vai ser. Sabe que é pecado, mas ele planeja, espera a hora e executa. Esse cuspiu no sangue da nova aliança e insultou o Espírito da graça. E eu vou dizer para você, com certeza, esse nunca foi salvo. O fato de você estar dentro da igreja não faz de você um salvo. Amém? Da mesma maneira como o fato de você ir sempre à garagem não faz de você um carro. Glória a Deus. Da mesma maneira como você às vezes vai passar a mão numa madeira de acapu e entra uma flepa, e isso não faz de você um acapu. Então o fato de estar na igreja não faz de ninguém salvo. Mas se você crê em Jesus Cristo, na obra redentora, se você tem essa experiência de crer em Jesus, e a tua experiência de salvação for por submissão, porque muitos têm uma experiência de salvação assim: não, eu sei que eu preciso de Jesus, então eu coloquei Jesus na minha vida. Muita gente acrescentou Jesus à sua vida, mas não submeteu sua vida a Jesus. A salvação só acontece se você tiver uma experiência de submissão. Você submeteu sua vida a Jesus, Ele é o Senhor dela. A isso podemos dizer que isso é sinal de salvação. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Então glorifique e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem vive na prática do pecado não é quem peca. Quem aqui peca? Por favor, baixa a mão. Porque a verdade é que todos nós pecamos. O fato é que somos pecadores. Hoje somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso é que Ele teve que fazer por nós um sacrifício e trazer do céu justiça eterna. Por quê? Porque eu ainda sou um pecador. Eu ainda estou desse lado da salvação, nesse corpo, fadado às circunstâncias dessa vida. Uma ameaça foi detectada. Quando eu percebo, eu já fiz algo, já pensei algo de mal, então eu pequei. Mas o que eu faço? Esse pecado me faz um pecador, me faz um injusto, ou esse pecado faz com que a presença de Deus saia da minha vida? Não. De modo algum. Porque todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, já foram perdoados. Saber disso me faz andar de cabeça erguida, porque eu tenho hoje a consciência do perdão eterno e não da culpa. Eu sei que eu sou culpado, mas Ele disse que a culpa não está sobre mim. Deus não tem os meus pecados contra mim. Ele não conta esses pecados contra mim. E Ele não contará esses pecados contra mim. Ele diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Não é só aqueles, estes, e porventura Deus me livre estes que possam vir. Você está entendendo? A salvação, a redenção é eterna. Então entenda algo nessa noite. O crente está caminhando e ele pecou. Meu Deus, eu tenho que voltar para o ralo da fila? Não, porque você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6 diz: Ele perdoou todos os nossos pecados em Cristo, e em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais.